Dando uma pausa então aqui na sequência de videoaula sobre comandos do MySQL, a gente vai falar aqui do select from, que também é SQL, tá, pessoal? Só que a função dele é listar o que está no banco de dados, o que está preenchido no banco de dados. Então a gente tem aqui celular, câmera, computador com os preços dos respectivos produtos. Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu vou criar aqui um HR, né, para ele fazer uma linha para mim aqui, HR, ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um H1 aqui. Eu vou colocar aqui produtos cadastrados e vou fechar o H1. Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos salvar e vou mostrar como é que fica aqui. A gente tem então aqui a nossa tela, né, o nosso formuláriozinho aqui que cadastra o que está sendo preenchido no banco de dados, tá? O que a gente está mandando aqui para o banco de dados, celular, câmera, computador, os produtos. E aqui embaixo eu quero que apareça para mim os produtos que estão cadastrados. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar um O aqui para enfrentar um pouco mais. E fecho o O aqui, para dar um sublinhado. Então eu quero que aqui embaixo apareça para mim os produtos. Eu vou fazer o seguinte, vou dar uma outra quebra de linha aqui, tá? Um BR. E vou fazer o seguinte, eu vou criar uma tabela lá, daquele mesmo jeito que a gente criou, tá? Para ganhar tempo. Vamos então aqui para o modo design. E vamos clicar aqui em Common, selecionar a tabela. E eu vou criar uma tabela, pessoal, que vai ter uma linha e duas colunas. Tá, então ele vai ficar assim. Eu vou aumentar aqui o tamanho, tá? Pode ver que aumentou aqui, ó. Vou deixar o tamanho de 400. Ok. E aqui eu vou deixar com essa borda. Aliás, vou tirar essa borda. E aqui agora a gente vai colocar então os produtos. Eu vou colocar uma cor de fundo aqui, tá? Então aqui vai se chamar produto. E aqui vai se chamar valor. Então a gente vai também selecionar aqui, vamos dar uma cor branca. E centralizado. Style 1, que quando você faz isso ele já cria aqui para você em cima aqui, ó, um CSS automático, né, ó. Ele cria uma class ali para nós. Tá certo. Então a gente vai estar colocando aqui os produtos e os dois também aqui vai estar alinhado ao meio. Então o que a gente vai fazer? A gente já criou uma tabelinha aqui onde vai aparecer para nós os nossos dados, né? Cadastrado no banco de dados, tá? E a gente vai fazer o seguinte. Selecionamos aqui dentro dessa tabela, né? Em cima da tabela aqui, pessoal, depois que a gente tinha dado aquele BR, a gente vai colocar aqui as tags do PHP. E vai fazer o seguinte código. Vamos criar uma variável chamada SQL igual MySQL underline carry. Entre parênteses e aspas duplas, a gente vai colocar o comando select asterisco para fazer a seleção de tudo que tiver dentro da tabela, from, tá? Select asterisco from para selecionar tudo que tiver dentro da tabela. Qual o nome da tabela que a gente quer fazer a consulta? Tabela produtos. Tabela produtos e select asterisco from tabela produtos. Tá ok. Até aí tudo bem. Agora a gente vai colocar aqui, pessoal,
uma outra variável, que a gente vai dar um nome para ela de listar. E essa variável, pessoal, vai ser igual a mysql underline fetch array. A gente abre e fecha parênteses novamente. E dentro desse parênteses a gente vai chamar aquela variável SQL, para ele poder fazer a listagem então dos nossos produtos, tá? E aqui a gente vai abrir e vai fechar chave, pessoal. E você vai colocar aqui o que você quer listar. No meu caso eu quero listar então o que, pessoal? O produto e o valor. Então a gente pode estar colocando aqui, né, já que a gente vai ver mais para frente como se trabalhar com excluir ou alterar um arquivo que já, um cadastro que já está no banco de dados, a gente vai colocar de imediato. Então a gente vai colocar variável ID é igual a variável listar, né, que vai estar chamando, que fez o chamado lá do nosso banco de dados, vai estar aparecendo aqui. ID é igual a listar e a gente coloca o nome, que é ID. Qual que é o segundo que a gente vai chamar? Produto. Produto é igual a listar, tá? E também o mesmo nome, produto, que é o nome lá do campo que a gente deseja chamar para dentro desta página, para ele fazer a listagem do que está cadastrado lá. E o outro é o preço, né? Seria preço, igual a variável listar, entre colchete, né, e aspas simples, ponto e vírgula, o nome do campo, preço. A gente vai apagar essa última chave que a gente tinha colocado aqui e ficou dessa forma. A gente chamou então o MySQL, né, já para dentro da nossa página. Cadê? Ó, não está aqui. Então o que a gente faz quando o MySQL não está aqui, pessoal? Vou vir aqui em cima, tá? E depois da red aqui eu vou colocar ela aqui, ó. Include. E que o include vai fazer mesmo? Vai chamar a nossa conexão do banco de dados para dentro dessa página. Então, conexão.php. Tá ok? A gente já criou uma conexão com o banco de dados. Aqui a gente chamou aquela tabela para dentro dessa página, que é o select asterisco from. O select asterisco from é responsável de chamar para dentro da nossa página a tabela produtos, e o MySQL fetch array vai listar linha por linha do que está cadastrado lá, fazer aparecer aqui para nós com os nomes dos campos que a gente já colocou aqui. Então a gente quer que o ID esteja nessa página, né? O nome do produto que está cadastrado lá, em seguida aqui o nome do campo, que é produto, né? Que está aqui. E a gente criou aqui também a variável preço, que vai fazer mostrar para mim o que tiver cadastrado aqui em preço na nossa página. E como é que eu faço então para exibir isso o que vai aparecer aqui na nossa página? A gente vai fazer o seguinte. A gente volta aqui, clica aqui onde que a gente quer que apareça o seguinte valor, volta. Vamos ver onde que tá onde que parou aqui, né? Quando nós está preenchendo, a gente vai colocar aqui as tags do PHP e com o echo, pessoal, a gente chama os produtos. Então ficaria variável produto. Eu quero chamar todos os produtos, tá? Echo produto, a gente chama o produto, tudo que tiver cadastrado de produto lá naquela página vai aparecer aqui para mim, tá? E nessa outra aqui, que é o preço, clica aqui, vai aparecer aqui, ó, vamos dar um espaçamento para vocês enxergarem. A gente vai fazer a mesma coisa. Echo variável preço. Então tá aí, pessoal. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, ó, vai tirar daqui, tá? E vai fazer o seguinte. Aonde está esse tr aqui, pessoal, é que a gente vai colocar aquele comando lá do MySQL para listar as nossas o que está tudo que está cadastrado no banco de dados, os dados que estão cadastrados no banco de dados. Então o que ele vai fazer aqui, pessoal? Com o listar igual MySQL fetch array, ele vai listar tudo que está dentro do banco de dados fazendo uma repetição. E essa repetição, pessoal, vai fazer o seguinte, vai copiar tudo que está aqui. Então, para cada linha, ele vai inserir um item igual a esse, tá? Que seria somente esse daqui, ó, selecionado, essa linha de baixo. Então, é por isso que a gente tem que colocar
esse comandinho aqui do PHP depois dessa TR. Por quê? Daqui para cima, da onde vocês estão vendo, é essa parte aqui de cima que a gente fez, ó. É essa daqui. Então o que a gente quer fazer? A gente não quer repetir isso. A gente só quer repetir essa linha de baixo aqui com os valores que tiver cadastrado no banco de dados. Então, eu debaixo do TR, né, que finalizou essa segunda coluna, essa primeira e a segunda coluna, e daqui por diante, onde começa essa primeira e segunda coluna aqui de baixo, onde vai aparecer os valores, é que eu coloquei então o meu comandinho aqui que vai listar o que tá, os registros do banco de dados. E aqui embaixo, pessoal, a gente vai colocar novamente aqui as tags do PHP e vai fechar aqui com aquela chave que a gente tinha aberto aqui em cima. Então a gente abriu a chave aqui, tá? Ele vai chamar os dados que está cadastrado na tabela, né, na nossa tabela produtos, o que tiver cadastrado em ID, produto e preço. O que tiver lá vai aparecer na nossa tela. E a gente quer que ele faça um loop de repetição com esse valor aqui, tá? Então a gente vai salvar e vamos entender então como é que fica. Vamos dar uma atualizada aqui na página. E mostra aqui para mim que teve um erro na linha 56. Vamos ver o que aconteceu. É aqui, pessoal. A gente esqueceu de colocar o while, que é um comando de repetição no PHP, tá? Então o que a gente fez aqui? A gente chamou, né, o MySQL, ele selecionou aquela tabela produtos e agora ele vai fazer um comando de repetição. Então a gente coloca while entre o parênteses, a gente coloca uma variável que a gente deu o nome aqui de listar, que vai listar todos os registros dentro do banco de dados, que é esse comando MySQL fetch array, e SQL vai chamar também aqui a nossa tabela produtos para dentro dessa listagem. Então a gente abriu um parênteses aqui, a gente fecha o parênteses. Só ficou faltando isso, tá ok, pessoal? Então a gente vamos salvar aqui. A gente já pode ter colocado o while, que é o comando de repetição do PHP. Então o que ele vai fazer? Entre essas chaves que está aqui, ó, ele vai fazer essa repetição. Então ele vai ler o que ele deve puxar da tabela, que é o ID produto, né? E vai chamar os produtos e os preços que tiver cadastrado lá no nosso banco de dados, que está aqui. Então ele vai fazer aqui com o comando de repetição, como a gente fechou a chave aqui, ele vai fazer uma repetição daquela linha. Tanto que a gente vai vir aqui, pessoal, e vai colocar até uma cor aqui, ó, para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui uma cor fraca, que é o F3, F3, F3. Vamos salvar. E vamos lá na nossa página. Vamos atualizar a página aqui, ó. E vai aparecer aqui para nós. Deixa eu só arrumar aqui. A gente colocou um valor meio grande ali. E tá aí, pessoal. E se a gente registrar mais uma coisa aqui, MP3 Player, valor R$59. Vamos cadastrar? Cadastramos. Ele foi lá para a página de conexão, cadastrou e inseriu aqui para nós o nosso novo registro. Que a gente fez então aqui os produtos cadastrados. Então cada novo produto cadastrado ele vai listando aqui para mim. MP4 Player, valor R$80. Vamos cadastrar? Cadastrando, ele vai para a página lá onde ele vai executar aquela função que vai cadastrar no banco de dados. Em seguida ele volta aqui para a nossa página index, onde ele já atualiza automático aqui os novos produtos registrados. Então a gente cadastrou com o MP3 Player e o MP4 Player, tá ok, pessoal? Essa videoaula foi uma aula explicativa de como se trabalhar com o Select From. Esse Select From ele é responsável de fazer a leitura no banco de dados dos registros que está no banco de dados e mostrar isso na tela. Então a gente criou aqui o comando para ele selecionar aquela tabela que a gente especificou, cujo nome aqui a gente deu o nome para ela de produtos. Com o while, que é um comando de repetição, a gente criou uma variável listar, que ele vai fazer a leitura de cada linha no banco de dados, pessoal. E com SQL aqui fazendo a junção dessa conexão já com o banco de dados, né, da tabela produtos, ele vai pegar para mim então aqui a variável ID, vai armazenar, aliás, ele vai pegar
o valor do ID lá de dentro da tabela do banco de dados, vai pegar o valor, vai colocar aqui um valor, né, na variável produto e variável preço. Dando os valores, a gente faz aparecer aqui na tela, tá? Colocando um comandinho echo para aparecer na nossa tela os registros do banco de dados. Existem outros tipos também, pessoal, de coisas que você pode estar colocando aqui, como ordenar, limitar a quantidade, só que a gente vai estudar isso aí mais pra frente, na próxima videoaula, tá ok, pessoal? A gente estudou então aqui Select to From, espero que vocês tenham entendido, um forte abraço.